Olá, vamos dar seguimento ao simpósio com a aula Carcinoma hepatocelular, vigilância para esse tumor. Então, o objetivo dessa aula é expor, quais são os fatores de risco para esse tumor, identificar a população e falar também sobre as ferramentas disponíveis para essa vigilância. Nós sabemos que o CHC, que é o carcinoma hepatocelular, ele é o principal tipo de câncer do fígado, né? Ele está entre o 7º câncer mais comum, é o 3º em mortalidade induzido por câncer, acontece mais em homens do que em mulheres, e vem tendo uma incidência crescente. Nós sabemos também que o principal fator de risco é ter uma doença hepática de base, como a cirrose. E para cada 100 pacientes com cirrose, ao longo de um ano, 2 a 4 irão desenvolver o CHC, então com uma incidência anual aí de 2 a 4%. A incidência mundial ela é maior nos países do leste asiático e em países aqui da África subsaariana. Isso porque nós identificamos, identificados os fatores de risco principais dessa região, é o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C também tendo a sua contribuição. Então, os fatores de risco para o carcinoma hepatocelular, eles passam por esses vírus, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C. Esses vírus, eles vêm tendo um controle ali um pouco melhor, isso porque a gente tem uma vacina bastante eficaz para o vírus da hepatite B. Então, os países que conseguiram instituir essa vacinação universal, eles já colhem frutos de uma incidência menor do vírus da hepatite B e, consequentemente, do carcinoma hepatocelular induzido por esse vírus. E também no cenário da hepatite C, com o desenvolvimento das novas drogas de ação direta e contra esse vírus, promovendo uma taxa de cura excelente, naturalmente a gente vai ter uma prevenção do aparecimento de câncer naqueles pacientes que foram tratados e curados. Então, se por um lado a gente tem esse cenário mais promissor para esses vírus, aí, em termos de incidência de hepatocarcinoma relacionado a eles, nós sabemos que a cirrose por esteatose vem tendo uma causa crescente no Ocidente, isso porque nós estamos passando por uma epidemia de obesidade. Então, a cirrose relacionada à síndrome metabólica, ao diabetes, vem tendo um aumento importante. A estimativa americana é que nessa década que nós estamos, até o final, até 2030, vai aumentar mais de 100% os casos de CHC relacionado à esteatose. Outros fatores de risco também para o CHC é a cirrose induzida por álcool, e nós sabemos também que a coinfecção com HIV e o tabagismo, ela potencializa o risco para o aparecimento desse tumor. Cirrose de outras causas, como as doenças metabólicas, como deficiência de alfa-1 antitripsina, hemocromatose, também são fatores de risco. A cirrose induzida por hepatite autoimune ou mais pela colangite biliar primária é também um motivo de preocupação. E a contaminação alimentar com aflatoxinas é vista principalmente esse risco aumentado naqueles pacientes portadores do vírus da hepatite B. Então, a etiologia, do CHC, ela passa também pela etiologia das doenças hepáticas. Então, são etiologias semelhantes. Bom, uma vez que a gente identifique os fatores de risco, os pacientes com risco para desenvolver o CHC, nós sabemos que as ferramentas mais importantes para a vigilância desse tumor é o ultrassom e a alfa-fetoproteína. Então, teve um estudo importante publicado em 2004, um estudo chinês com quase 20 mil pacientes, em que eles fizeram 2 braços. Um dos braços foi passado, os pacientes foram submetidos à vigilância com a ultrassom e alfa-fetoproteína, e o outro grupo não passou por nenhuma vigilância. E esse grupo que foi beneficiado com a vigilância, teve uma redução da mortalidade em torno de 37%. E novos estudos observacionais foram surgindo, identificando também esses mesmos benefícios. Com isso, se estabeleceu que o ultrassom é um bom exame para o diagnóstico do câncer hepático, isso porque
O fígado é um órgão facilmente acessado através do ultrassom, né? Na grande maioria dos casos, a gente consegue ter uma boa visualização do órgão, mostrando uma sensibilidade aí de 60% para nódulos pequenos, né? Nódulos com um potencial curativo. E o intervalo de 6 em 6 meses foi comparado com um intervalo maior, de 2 meses, ou até intervalo menor de 3 meses, e não houve diferença, chegando a essa conclusão que 6 meses seria o intervalo ideal. Até porque a fisiopatogenia do tumor, que ele duplica de tamanho a cada 6 meses, favorece, então, esse intervalo aqui ao ultrassom. E a outra ferramenta é a dosagem no sangue da alfa-fetoproteína, porém nem todos os tumores vão expressar essa proteína no sangue, e ainda um risco de falso positivo, porque a própria doença de base, ela pode aumentar a alfa-fetoproteína, porque ela também se eleva em condições inflamatórias do fígado. Ainda dentro do ultrassom, há uma recomendação chamada classificação Lihades, lançada recentemente, em que orienta essa vigilância a cada 6 meses. Se eu não encontro nenhum nódulo sugestivo no meu paciente, eu classifico, então, ele como Lihades 1, e ele é, então, orientado a repetir o ultrassom dentro de 6 meses. Se nessa vigilância o nódulo de até 10 milímetros é encontrado, ele é tido, então, como Lihades 2, essa vigilância é encurtada, um novo exame deve ser feito dentro de 3 a 4 meses. Se esse nódulo crescer, se ele estiver maior do que 10 milímetros, ou se já no primeiro exame eu encontro um nódulo maior que 10 milímetros, eu indico, então, o paciente a fazer um exame de tomografia ou ressonância com contraste venoso, em que muitas vezes ajuda a confirmar o diagnóstico de CHC. Porque o CHC ele tem uma característica muito própria dele, que é a facilidade, essa prerrogativa de ter o diagnóstico através da imagem, na grande maioria dos casos. E para aqueles casos que o exame de imagem, como tomografia e ressonância, não fecha para o diagnóstico, é lançado mão, então, da biópsia hepática. E ainda uma situação chamada janela acústica ruim. O que vem a ser isso? Aquele paciente em que o ultrassom não está facilmente visível ao ultrassom, se a gente tem essa informação no laudo, é indicado oferecer a vigilância com tomografia ou ressonância de abdômen superior. Então, quando se faz a vigilância para uma doença, é indicado fazer sempre que essa doença seja um problema de saúde pública, que tenha significativa morbi-letalidade, né, e que tenha um tratamento de cura, e esse tratamento, essa taxa de cura aumenta à medida que tem uma detecção precoce da doença. E, ao mesmo tempo, a gente tem que oferecer um exame capaz de detectar a doença na fase assintomática, que seja um exame seguro, de baixo custo e facilmente disponível. E nossas ferramentas aqui para o CHC preenchem, né, todos esses critérios. Sendo assim, é uma doença passível de vigilância. E como seria, então, essa vigilância? A gente conhece já a população-alvo, que é o paciente com uma doença hepática, uma cirrose de qualquer etiologia, ainda uma condição chamada pré-cirrose. O que vem a ser isso? Essa informação ela pode ser obtida através de uma biópsia hepática que o paciente tenha feito durante a investigação da sua doença, ou da elastografia, que é um exame também capaz de dar essa informação. E ainda aquele paciente portador do vírus B, isso porque nós sabemos que o vírus B é um carcinógeno tipo 1, ele é capaz de induzir o aparecimento do câncer, mesmo antes do aparecimento da cirrose naquele paciente. E o nosso objetivo, então, é diagnosticar um nódulo precoce, passível ali de uma terapia curativa, e temos já as ferramentas estabelecidas, que são ultrassom e alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Sabemos também que quanto mais precoce a gente diagnostica o nódulo, né, maiores são as nossas taxas de cura, teremos uma sobrevida maior para esse grupo de doente com CHC precoce. As nossas opções terapêuticas também são de um custo mais acessível, então alcoolização, radiofrequência, ou mesmo uma cirurgia, uma ressecção hepática. Ao passo que a gente encontra um nódulo maior, nós temos um nódulo maior no achado de ultrassom. Nós vamos trabalhar com uma taxa de sobrevida menor e as terapias, então, já se tornam um pouco mais dispendiosas, né, passando pelo transplante hepático, por exemplo, que é considerado uma terapia curativa, e
outras opções, como a quimioembolização, a imunoterapia, a chamada terapia sistêmica, que já não são exatamente terapia curativas, e nós trabalhamos também, nesse momento, com taxas, né, de sobrevida menores e com custos elevados. Então, está aqui todo o nosso esforço de detectar o nosso paciente nessa fase inicial da doença. Em suma, né, o CHC é uma importante causa de morbi-letalidade, o principal fator de risco é a cirrose, é uma doença multifatorial, né? O cenário das hepatites virais parece ser mais promissor. Por outro lado, a gente tem uma causa crescente de cirrose por esteatose associada à síndrome metabólica, né? A vigilância a ser instituída é a cada 6 meses com ultrassom e alfa-fetoproteína. E nós sabemos que quanto mais precoce nós diagnosticamos esse tumor, as nossas opções curativas são melhores. Sendo assim, eu convido vocês a promover, né, oferecer aos pacientes identificados dentro do grupo de risco a vigilância para o câncer de fígado, assim como a gente já faz com outros tumores, como câncer de colo, câncer de próstata, câncer de pele, né, os cânceres ginecológicos, câncer de mama. Então, fica aqui o convite para nós trabalharmos mais com essa vigilância, então, nesses pacientes que tenham condições, né, predisponentes para esse tumor. Obrigada.